O processo de mercado. Aí eu tenho que tirar o chapéu para um economista que se aposentou há uns 2 anos, mas que ainda dá palestras, o Israel Kirzner. Eu conheci no Rio de Janeiro em 1993 ou 94. Ele tem várias obras. Em português, tem a Competição e Atividade Empresarial, e tem essas 2 editadas em inglês, e tem várias outras. Olha os títulos: Subjetivismo, Intelligibility and Economic Understanding. Perception, Opportunity and Profit. Repara como tudo leva para as coisas que a gente vem falando aqui. Ele deu uma grande contribuição para a teoria do processo de mercado. Pode-se dizer, não, ele foi ligado ao Mises. Durante a Segunda Guerra, mandaram o Mises para os Estados Unidos. O Hayek ficou na Inglaterra. O Mises foi para os Estados Unidos. E aí, como é que a gente vai dar emprego para ele? O que a gente vai mandar esse cara fazer? O cara fala alemão, fala inglês arrastado. Aí botaram ele para dar aula sábado de tarde, num seminário, numa universidade americana. Não me lembro agora se era em Nova York. Um dos alunos dele foi o Kirzner. E ele, sábado de tarde, ele conseguiu reunir um grupo de pessoas e fez renascer o pensamento austríaco dentro dos Estados Unidos. Ele está completamente esquecido. Esse cara, a gente não pode botar ele para dar aula de economia, ele não faz uma equação. Vamos botar ele para dar uns seminários aí, pelo menos ele ganha um dinheirinho. O cara era tão bom que ele conseguiu fazer renascer, e do Kirzner saíram vários outros. O Kirzner foi muito influenciado pelo Mises, embora tenha recebido influência também de outras correntes da escola austríaca. Os elementos da teoria são os conceitos de ação humana, que a gente viu bastante aqui, a teoria austríaca do valor, que acabamos de ver. O terceiro elemento também analisamos, limitação e dispersão do conhecimento e o subjetivismo. O conceito de incerteza genuína, o conceito de tempo dinâmico, real, subjetivo ou bergsoniano, né? Ladurée. A função empresarial, nós vamos ter um capítulo aqui específico, uma aula específica para falar de função empresarial e outra para falar de processos de mercado. Eu estou só listando os elementos da teoria. Esses 6 elementos, nos levam a entender os mercados como processos, como nós vamos ver na próxima aula. A Mainstream Economics não trabalha com o conceito de ação humana. O máximo que ela faz é trabalhar com o conceito de maximização de utilidade, maximização de lucro, maximização matemática. Quando eu estudava mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas, se caísse uma questão na prova, se a gente tivesse alguma dúvida, a primeira coisa que a gente fazia era derivar e igualar zero, e já ganhava 2 minutos. Depois você parava para pensar e escrevia o resto. A Mainstream não considera essa questão do conhecimento, subjetivismo muito menos. Subjetivismo é uma coisa fora do modelo. Incerteza genuína, que incerteza genuína o quê? Eu tenho modelos de probabilidades aqui que me permitem calcular certinho. Tempo dinâmico real subjetivo nem passa pela cabeça deles. E algumas escolas dão valor à função empresarial. Por exemplo, a escola de Chicago sempre valorizou a função empresarial, mas com um enfoque diferente da escola austríaca. Na escola austríaca, o mercado é um processo de descobertas permanentes. Ou, como dizia o Hayek, é um procedimento de descobertas, de tentativas e erros. E esse processo vai amortecendo ao longo do tempo as incertezas. Ele vai tendendo sistematicamente a coordenar os planos formulados pelos agentes econômicos. Só que
ele vai tendendo para um equilíbrio, mas ele não chega a atingir o equilíbrio, porque antes de atingir o equilíbrio, conforme o tempo vai passando, as condições subjacentes já se alteraram e aquilo que é equilíbrio do ponto de vista desse instante do tempo, daqui a 10 minutos pode não ser mais. Como as diversas circunstâncias que cercam a ação humana estão sempre sofrendo mutações, aí você deduz que o estado de coordenação plena nunca é alcançado, embora os mercados tendam para ele. Aí é uma divisão também entre os austríacos, lá pelos anos 50, 60, uma corrente mais radical de subjetivista, dizia que nada garante que os mercados tendem para o equilíbrio. Eu ontem citei o alemão Ludwig Lachmann. Ele chamava de caleidoscópio. Economia é um caleidoscópio. Qualquer coisa pode acontecer. Então, acaba com a profissão de economista, porque... né? Então, para que serve o sistema de preços e o processo de mercado? Para o Hayek e para muitos austríacos, servem como um mecanismo de transmissão permanente de informações. Um procedimento de descobertas contínuo que proporciona economia de conhecimento. Função empresarial, vou fazer um intervalo agora, que esse conceito de função empresarial é muito importante na visão da escola austríaca. Então, 9 minutos e 15 segundos de intervalo, voltamos em seguida. 7, eu errei. Bem, o próximo elemento é a função empresarial, que nada mais é do que aquela capacidade individual que muitos indivíduos têm, muitos não têm, subjetiva, de perceber oportunidades de ganhos que existem nos mercados. Essa capacidade perceptiva nada mais é do que uma das categorias da ação humana. Então, a ação humana pode ser considerada como um fenômeno empresarial, mais especificamente aquela que realça essas capacidades que eu acabei de mencionar, perceptiva, criativa e coordenadora, né, dos agentes. Como em qualquer ação humana, a ação empresarial acontece num ambiente de incerteza genuína, dadas as limitações do nosso conhecimento. E ela requer, por sua vez, criatividade e desprendimento. Por que desprendimento? Porque o futuro é incerto. E uma ação empreendedora tanto pode dar lucros, como pode acarretar prejuízos. A ação empresarial é um conjunto de escolhas ao longo do tempo, num ambiente de incerteza. E, sendo assim, implica num conjunto de outras ações alternativas ou cursos de ações alternativos, a que se deve forçosamente renunciar, e nós chamamos de custo ao valor subjetivo dessas ações a que se renuncia. Um exemplo, você está decidindo se vai abrir uma fábrica de guarda-chuvas ou uma fábrica de sorvete. Aí você resolve escolher a fábrica de guarda-chuvas. Você tem custos objetivos e custos subjetivos. Os custos objetivos são aqueles custos que você vai incorrer para abrir a fábrica de sorvete. Mas tem também os custos subjetivos, que são os custos decorrentes daquela renúncia que você fez. Eu não abri a fábrica de sorvete. Quanto eu estaria ganhando ou perdendo, sei lá, se ao invés de ter aberto a fábrica de guarda-chuvas, eu tivesse aberto a fábrica de sorvete? É o conceito de custo de oportunidade, né, que a maioria dos economistas se refere. E esse custo é impossível de ser medido, porque se você não praticou a ação, como é que você vai saber? O máximo que você pode fazer é estimar. Como os meios sempre são escassos
diante dos fins, é a primeira aula de qualquer curso de economia, né? Os agentes vão buscar primeiro os fins aos quais dão maior valor e só depois é que eles vão correr atrás dos demais, relativamente menos importantes. Eu vou ser chato com isso até o final do curso, ao longo do tempo. O que é um fim importante hoje, daqui a 2 anos pode deixar de ser. Ou até menos, 2 minutos. Cada ação é motivada por uma crença subjetiva de que os fins escolhidos possuem um valor maior do que o valor dos custos da escolha de uma ação. E a diferença entre os dois é o lucro, que é o elemento que explica a ação. Você só vai praticar uma ação se você achar que com aquela ação você vai ganhar alguma coisa. Esse ganho a gente chama de lucro. Lucro aí não é só no sentido empresarial, do lucro de uma empresa, do lucro operacional. Toda ação embute um componente empresarial puro e criativo em sua essência, que não requer qualquer custo e que é exatamente o que permite aproximar o conceito de ação do conceito de função empresarial. Quer dizer, praticamente você pode dizer que a ação é uma expressão, ou a função empresarial é uma expressão da ação humana. O debate sobre cálculo econômico, nós vamos dedicar uma aula sobre isso, mas só adiantando, nos anos 20, se não me engano, em 1920, o Hayek publicou um artigo, o Bombaver, que já tinha, alguns anos antes, demolido o socialismo numa obra dele, que vocês podem baixar do Mises americano, dizendo que num sistema econômico socialista seria impossível fazer cálculo econômico. E aí houve um debate muito famoso na época entre ele e principalmente um economista chamado Oscar Lange. O argumento do Hayek, hoje eu vou só dar o argumento dele e na aula referente ao assunto a gente vai ver os contra-argumentos dos socialistas e o que os austríacos responderam. Mais tarde o Hayek entrou no debate e outros socialistas também. Eu acho que esse tema hoje em dia está fora de moda, mas como faz parte da tradição austríaca, né? E como há muitas pessoas que ainda acreditam que pode existir cálculo econômico no socialismo, as pessoas não aprendem com a experiência, paciência. Então vamos ficar falando que a água é molhada. O cálculo econômico, para você fazer cálculo econômico, calcular qualquer coisa economia, você vai precisar de preços. Esse era o argumento do Mises. Preços só existem onde há mercados. Onde não existem mercados, você não pode falar em preços. O Mises falava, pode haver pseudo-preços.